Estamos de volta, segundo bloco do Antenados na Geral, estamos falando sobre pecado. Existe pecadinho e pecadão? Deixa eu dar uma lista aqui do que talvez possa ser um pecadinho. A gente falou muito no primeiro bloco sobre questão moral, tal. Deixa eu falar o que as pessoas encaram como um pecadinho. Não pagam IPVA do carro. Tem umas até mais complicadas que eu vou querer ainda chegar nesse bloco, porque até eu não sei onde isso se coloca. Por exemplo, você vai para os Estados Unidos, tem muito brasileiro e tem muitas igrejas boas, fantásticas de brasileiros nos Estados Unidos e até em outros países. A grande maioria são pessoas que estão lá ilegalmente, que não têm documento, ou green card, ou cidadania para estarem lá. Estão ilegais em um país. Isso é pecado. A maioria da igreja brasileira, talvez, nos Estados Unidos, é ilegal. É pecado a pessoa estar ilegal em um país sem ter a documentação? Claro também que tem... A gente fala, André, é pecado porque está ilegal. Existem também outros países onde existe uma religião nacional e isso está na Constituição, talvez, de outros países. Então, ter uma igreja evangélica lá já é transgredir a lei civil. E aí é pecado também aqui. Então, assim, e não é. Não é simples isso. Vamos falar um pouco sobre até que ponto, pastor Sérgio, você entende que transgredir a lei civil, você está transgredindo a lei de Deus. E até que ponto Deus entende... Deus tem os parâmetros dele, porque para dizer que o cara está ilegal nos Estados Unidos e está pregando, ele é pastor lá e é pecado, então eu vou falar também que o cara que está levando Bíblia para um país que não pode levar a Bíblia está pecando porque está indo contra a lei. Então calma aí, qual a diferença? É porque os Estados Unidos é um país cristão e lá não é? Se essa for a diferença, eu acho que o nosso parâmetro está errado. O próprio Pedro, quando foi preso, ele falou, importa obedecer a Deus do que aos homens. Eita, que ele estava Deus. em dúvida ali entre seguir a lei dos homens e a lei de Deus, né? Aí Jesus falando para dar a moeda a César, porque tinha que obedecer ao César. E também tinha que obedecer a Deus. Enfim, nós vemos que é o seguinte, existe pecadinho e pecadão sim, André. E tem lista. Por exemplo, glutonaria é um pecado que não é para a morte. A Bíblia diz, há pecado que há para a morte e há pecado que não é para a morte. Existe até uma escala na internet, né, de... O cara, desde que ele é membro, depois ele é dirigente, depois é evangelista, já viu isso? Vai guardando, né? Glutonaria é pecado, mas não é um pecado para a morte. Não dar o dízimo. Meu Deus, se isso fosse pecado para a morte, um monte de gente para o inferno. Entendeu? Mas não é um pecado para a morte. Quem não dá o dízimo está fazendo mal a ele mesmo. Entendeu? A própria família dele. O devorador está entrando, está acabando com tudo. E nós vemos que, de acordo com o local, muda sim. O próprio Deus deixou haver vontade permissiva. Aí falou assim, mas no princípio não era assim. Ué, como é que não era assim? Diz que Abraão tinha 2 mulheres. Qual o profeta que foi lá e falou com ele? Você está em adultério? Nenhum. Aí depois Deus foi consertando as coisas. Aí veio Moisés, recebeu a lei no monte. Aí quando recebeu os 10 mandamentos, estava lá, não adulterarás. O povo lá embaixo. Mas eu tenho 5 mulheres, eu tenho 4. As mulheres se endureceram o coração, não vou largar meu marido, já tem muito tempo. E Moisés, olha só, o tempo não apaga pecado, o tempo acumula o pecado. E o pessoal endureceu o coração. Aí Moisés subiu de novo e falou com Deus, ó senhor, o negócio está feio embaixo. E o pessoal está acostumado com a nossa região, ter 2, 3, 4, 5 mulheres. E as mulheres, não, elas querem ter outra vida. Quem quer ter outra vida, manda dar o repúdio para ela, que é o divórcio. Quem quer casar de novo, case de novo. Mas ficar com 2 mulheres não pode mais. Pronto. E aí todo mundo foi casando. É algo progressivo de Deus. Algo progressivo. Então, a Bíblia relata que Deus vem mudando. Olha só o que Deus fez. Não havia Novo Testamento. Mudando não, ele vem progredindo. Porque dando um, mas ele vem progredindo. O Novo Testamento veio através de quem? Da vida de Jesus, da vida dos apóstolos. Aí o apóstolo Paulo já mudou de novo a lei. Já mudou de novo, olha só, o gentio, não vamos incomodar o gentio com os nossos rituais. O gentio tem que se fugir da contaminação, do sangue, da prostituição, da idolatria. O resto é coisa para nós aqui. Está entendendo? É coisa para o israelita. Deus veio acertando as coisas. Hoje em dia também tem muita coisa que mudou. O meu pastor foi excluído, eu conversei com eles, explicando isso, que no meu tempo, né, que eu estudei no seminário, essa matéria era hermateologia. Aí eu tinha, no colégio, era primário, admissão, depois da admissão tinha 2º grau, depois de 2º grau tinha pré-vestibular, depois do pré-vestibular, aí você escolhia uma matéria, né? E você fazia. Teologia era considerado como se fosse
o nível superior, né? E o pastor da minha igreja deixou de, como é que se diz? Esqueceu o chapéu. Esqueceu o chapéu, foi excluído na igreja porque esqueceu o chapéu. Agora, isso não existe mais. Pode pegar sem gravata, sem chapéu. Faz Tudo tempo. mudou. Mas é interessante. Na era de Moisés. O pastor Sérgio ele deu um passeio e voltou para falar. De fato, André, as coisas, a nossa interpretação do que é pecado perante a lei de Deus e lei civil muda, se adapta, progride ou regride. André, A minha questão é, até que ponto a gente pode chegar e falar assim, não pagar IPVA é pecado, morar ilegal em um país é pecado, quando morar ilegal em outros é Deus que quer que more, Deus envia, entendeu? São coisas... Aí tem que fazer uma comparação entre crime, transgressão da lei civil, que é o IPVA, e o pecado, transgredir a lei de Deus. No caso, a pessoa não tendo dinheiro, ela não vai pagar, mas ela vai ter que pagar depois. E não deixou de ser pecado. Aquilo não é pecado. Deixar de pagar, gente, de não pagar completamente, é que é pecado. O fato é, todos pecam. Não, sim. Não, Jesus ele diz isso, né? Olha, quem não tem pecado, atire a primeira. Todos pecamos, né? Todos pecamos. A nossa natureza é pecaminosa. O grande problema do pecado é quando ele migra. Ele vira transgressão e depois vira iniquidade. O grande problema do pecado é a maldade do coração do homem. Porque você atrasar o IPVA é pecado? Porque você está transgredindo a lei. Mas o problema é quando... Uma coisa é você atrasar o IPVA porque você vive de venda e não entrou venda e você não teve dinheiro para pagar. Outra coisa é você atrasar porque você não vai pagar mesmo, porque você não quer e vai enrolar. Ou então você compra o carro financiado. Vira um hábito, né, da compra pessoa. já com o intuito de não pagar para ficar durante aquele tempo de 1 ano na justiça. Porque aí já entra a maldade do coração. E muitos... Aí já entra a avareza, que é chamada idolatria. Nós estamos na época da graça, na época do Espírito. Muitos acham que a época da graça e a época do Espírito, ela facilitou as coisas, né? Ficou mais aceitável, né? Tá mais light. Não, muito pelo contrário, o pente ficou mais fino. Porque Jesus mesmo, ele diz, olha, se alguém cobiçar a mulher do seu próximo na sua mente, já está pecando. O pecado, ele não é uma coisa que acontece de uma hora para outra, em fração de segundos. O pecado, ele tem um ciclo. Ele começa com um pensamento, vira uma ideia, desce para o coração, vira um sentimento, e de sentimento vira ato consumado. Ninguém peca. Então, Jesus, o que ele está querendo dizer? É justamente o que nós falamos no primeiro bloco. Bom senso e boa consciência para com Deus. Porque o Espírito Santo, ele já intercepta o pensamento. E é lá mesmo que ele julga. E é lá que ele julga. Porque ele sabe que o pecado, ele tem um caminho, ele tem um processo. Você, no Antigo Testamento, você tinha uma lista. E Deus sabe que negócio de lista, de pode e não pode, com o ser humano não dá. Então, na época da graça, na época do Espírito, realmente o critério ficou maior, mas a gente tem que usar o quê? Bom senso e boa consciência para com Deus. Acho que essa quinta e última aliança, que é a aliança do sangue de Jesus, da graça, o Espírito Santo está sobre nós, o único fruto que deixaram de produzir é o fruto de arrependimento. Hoje todo mundo tem consciência que é pecador e parece que acha que, não, eu sou pecador, então vou cair dentro. Se acostuma e com aí, o fato. pior, se justifica. Somos justificados em Cristo. E o pecado que nós possamos produzir, que produza fruto de arrependimento genuíno. Porque senão isso aí vai gerar um outro pecado, que vai gerar outro pecado. E outra coisa também, aí vira transgressão e vira iniquidade. A questão cultural, eu tenho a minha visão. Eu acho que o evangelho ele tem que mudar a questão cultural também. Se um país, a poligamia é cultural, a palavra de Deus condena a poligamia, aquela questão... Eu acho que essa questão missões transcultural que não interferem na cultura, depende. Quando a cultura vai contra os princípios da palavra de Deus, essa cultura tem que ser mudada através do evangelho. Tem que haver transformação, porque o princípio bíblico é o princípio maior. Paulo disse que a força do pecado é a lei. Sem lei não existe pecado. Verdade é essa. Se não existe uma lei para regular... Por que Abraão tinha várias... Naquela época não tinha lei. Ali era um período de um vácuo. Não existia apesar de existir a consciência. Desde que o homem nasce, ele tem uma consciência de certo e errado.
O índio, por que o índio ele não maltrata a natureza? Ninguém vai lá ensinar para ele a cuidar da natureza. Porque ele nasce com uma consciência que ali ele tira o seu sustento. Então Deus já coloca dentro de cada ser humano um princípio de consciência. Mesmo que ninguém ensine ele o que é certo e errado, ele adquire isso. Agora, quando o evangelho chega a uma cultura que tem poligamia, que tem princípios antibíblicos, digamos que seja relação com o animal, zoofilia. Aí o cara fala, não, é cultura, aqui a gente tem relação com o animal, então é cultura nossa. Não, calma aí. O evangelho condena tanto a poligamia, como a zoofilia, como qualquer outro princípio. O sexo é dentro do princípio da palavra de Deus. E eu não entendo. A minha grande questão é que existem alguns níveis desse debate de cultura, de mudar ou não, que, por exemplo, eu acho que tem que ter lei, e as leis são pautadas em princípios. Só que se ela é pautada em um princípio, princípios mudam ou são flexíveis. Vamos dar um exemplo, você falou dos índios. Se eu chegar hoje e ficar nu aqui, eu estou pecando. Porque tem a questão da nudez, a questão da exposição, enfim. Índios ficam nus e eles não veem maldade um no outro porque eles não têm a maldade no coração que a gente tem quanto à nudez. E eu acho um grande pecado, às vezes, o cara vai lá e você vai no meio da tribo indígena, eles estão vestindo terno e gravata. Porque o missionário vai ver a Índia nua e fala, meu Deus, cobre isso. Mas aí... Não, o senhor está entendendo? Eu digo assim, nudez lá não é pecado. Nossa, se eu sair nu daqui na rua... O escritor de Hebreus, além de ser preso, porque existem leis civis, eu acho que eu estou transgredindo a lei de Deus. Ela instiga as pessoas a pecarem. Porque quando eu não sabia que era pecado... Mas a partir do momento que tem uma lei que diz que aquilo é pecado, eu me sinto... Entendeu? Claro que são casos bem instigado específicos. a cometer aquele pecado. Não leva a isso, porque o cara não leva. São casos muito específicos. Mas deixa eu me defender, quando a cultura não assim? quando é um princípio que não confronta radicalmente o princípio da palavra de Deus, eu entendo que aquela cultura pode ser acomodada. Não, mas na minha vista cultural, ela vai contra a Bíblia. Então se vista. Paulo diz que as mulheres se ataviam e trajam. Mas na minha vista cultural, porque na minha cultura, nudez é pecado. É mesmo que você falou. A pergunta é, nudez é pecado? Se você for ver na cultura indígena, não. Lá no Velho Testamento dizia o seguinte, não suba a escada, né? Não é para que ninguém veja tua nudez. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? Mas Deus guarda um princípio sobre a nudez, desde o Velho Testamento como no Novo Testamento. Existe, se é pecado, não vou falar pecado. Às vezes a gente vai muito radicalismo. Pecado não, existem princípios. É igual, por exemplo, eutanásia. É pecado eutanásia? É pecado eu chegar lá e alguém, não, vamos cometer eutanásia, vamos deixar morrer porque a ciência é pecado. Eu vejo um parente meu lá que está morrendo. Eu não vejo como pecado, eu vejo como uma questão muda a visão. De princípio. Eu estou vendo até um parente teu lá, ele está lá sofrendo mesmo, tendo dores terríveis. E o país que permite a eutanásia, aquele país que permite a eutanásia, que você vai deixar aquela pessoa morrer? Não vou deixar, eu vou orar, Deus vai curar, mas e aí? Deus é obrigado a dizer isso é um debate bom, isso é um debate bom. Outro tema. Então, é outro tema. Na minha opinião, agora que você vê da esperança. Não, mas entra aqui, para você ver como entra dentro de uma reunião aqui, como a gente tem pensamentos diferentes por questão cultural, e somos todos pastores evangélicos no Brasil no mesmo estado. Mas tem alguma diferenciação. André. É isso que eu estou falando. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, que eu fiz um bololô aqui, mas eu queria passar nisso. Uma coisa é a visão bíblica, outra coisa é a minha interpretação bíblica de acordo com a minha cultura. Porque quando eu leio a Bíblia, eu coloco a minha visão da Bíblia, entra a minha cultura, entra o meu aprendizado, entra tudo. De um americano entra, de um indígena entra outro. Então, assim, a questão de, só voltar rapidinho, de nudez. A gente olha, já tem o pensamento, olha o corpo e tudo, já tem pensamento pecaminoso. O índio não tem esse tipo de percepção. Ele olha, ele não sente... É a concupiscência dos olhos, que é pecado. Concupiscência dos olhos. Mas ele, porque é normal disso, não tem isso. E aí eu vou dizer que é pecado também para ele, o que é pecado para mim. Vamos para o break. A gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.